Bom, estamos diante de um texto que fala sobre um personagem da Bíblia. Na realidade, o texto que nós lemos fala de dois, mas eu quero debruçar na história de um deles. Apesar de que os dois, eles se conectam, eles se encontram no final da história, no final dessa história, e vão caminhar juntos depois. Mas eu quero começar falando sobre essa figura que é Saulo de Tarso. Todos nós sabemos, você que é leitor da palavra de Deus, você que é amante da palavra de Deus, eu queria pedir para você não conversar agora e olhar para mim, você não se movimentar, a não ser que seja muito urgente. Não perca, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. E todos nós sabemos que a igreja, ela é fundamentada em Atos 2, ela na realidade, ela vem à luz em Atos 2, naquele movimento do Espírito, de um vento veemente, impetuoso, que enche toda a casa, e a igreja recebe um empoderamento ali. Empoderamento esse que foi dito por Jesus em Atos 1 e 8, que haveria um derramar do Espírito, que tornaria essa igreja testemunha, e faria com que essa igreja alcançasse alguns ambientes. Ambientes seriam impactados através dessa igreja. Ambientes como Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus falou sobre Jerusalém, Jesus fala de um lugar que ele esteve, um lugar que ele dedicou boa parte do seu ministério, Jerusalém. A Judeia também, Jesus caminhou e passou um bom tempo lá, na sua trajetória ministerial. Em Samaria, ele passou por lá, ficou muito pouco tempo, mas foi o suficiente para alcançar uma samaritana que se tornou testemunha desse evangelho lá em Samaria. Mas o evangelho precisava alcançar os confins da terra. Para liderar a igreja nesse movimento dentro da bolha dos judeus e para pregar para eles, um líder foi levantado, e Jesus se dedicou muito preparando esse líder, chamado Pedro. Pedro, que antes era conhecido como Simão Pedro, ele teve uma dedicação muito grande da parte de Jesus nesse preparo para que ele viesse direcionar a igreja, para que ele viesse pastorear, para que ele viesse dar continuidade ao legado de Jesus. Entretanto, todavia, Pedro é aquele que lidera a igreja, falando para a bolha dos judeus, falando para dentro. Para alcançar os confins da terra, Deus levanta outra pessoa. Esse personagem chamado Saulo de Tarso, é ele que vai ser preparado para fazer com que o evangelho chegue aos gentios. É interessante que no começo da caminhada, ele se perde, por conta da mensagem que ele recebe, e ele tem o desafio de lidar com a proporção e o tamanho da mensagem que ele recebe. Ele aprende aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da época, um dos grandes doutores da época, um dos grandes historiadores, filósofos da época. E ele aprende muito acerca das Escrituras, principalmente acerca da Torá. Ele recebe uma porção muito grande da parte de Deus no que tange a lei. Só que ele tem dificuldade de lidar com essa mensagem. Quando Jesus ressuscita, uma fake news, uma mensagem, ela contrapõe a mensagem dos discípulos. A mensagem dos discípulos é: Jesus ressuscitou. A fake news, a mensagem mentirosa que foi levantada para cobertar essa mensagem é: Jesus não morreu, os discípulos roubaram o corpo de Jesus lá no túmulo de José de Arimateia, e tudo que eles estão dizendo aí é mentira, é um blefe. E isso foi propagado, isso chegou, segundo um grande escritor da igreja primitiva, um grande historiador chamado Eusébio de Cesareia. Ele escreve dizendo que Saulo de Tarso foi um dos que endossaram essa mensagem. Jesus não ressuscitou, roubaram o corpo de Jesus. E ele teve dificuldade de lidar com essa mensagem a ponto de se tornar opositor a ela.
E ele não se torna só opositor à mensagem, ele se torna opositor à igreja que carregava a mensagem. E ele aproveita dos acessos que ele tem para conseguir cartas do império para perseguir a igreja. Ele aproveita dos acessos e da autoridade que ele se constitui para perseguir a igreja, para colocar cristãos nas prisões. Ele, através dos acessos e através da autoridade que ele se torna, ele faz da sua vida uma missão. Eu preciso acabar com esse povo, eu preciso aniquilar esse povo. Para você ter uma ideia, o tanto que ele estava imbuído dessa missão, quando o primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão, foi apedrejado, ele mesmo escreveu em uma das suas cartas que ele segurou as vestes de Estevão. Ele participou daquele conluio. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele segurou as vestes, ele viu Estevão ser apedrejado. Para você ter uma ideia, a igreja não podia se reunir, porque ele aproveitava dessas reuniões para fechar a igreja. E isso ele fez durante um bom tempo, até que Deus marcou um encontro com ele. Até que Deus resolve cessar esse movimento que ele estava fazendo. E na saída de Damasco, a Bíblia diz que Deus se encontra com ele. E a mensagem que ele recebe é essa: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para você recalcitrar entre os aguilhões. A mensagem diz: você não está perseguindo só a mensagem, você não está perseguindo o povo que carrega a mensagem, você está perseguindo a mim, que sou o dono da mensagem. Você está se opondo a mim. A mensagem ela é tão carregada e é uma mensagem tão forte que a Bíblia diz que ele ficou cego. Só que no meu entendimento, ele ficou cego mesmo fisicamente, mas a visão dele foi aberta nesse encontro aqui. Porque ele ficou cego fisicamente, mas espiritualmente a visão dele fez isso aqui. Porque ele começou a enxergar coisa que ele nunca tinha enxergado. Por quê, pastor Júlio? Porque todo encontro com Deus muda a nossa forma de enxergar o espiritual. Todo encontro com Deus muda a nossa ótica, muda a nossa maneira de enxergar. Ele recebe essa mensagem, e a mensagem de Deus, é essa: entra na cidade e fica lá esperando o que eu vou, a mensagem que eu vou liberar sobre você e como eu vou te direcionar. Uns homens carregam ele para dentro da cidade, e agora ele vai entrar dentro de casa e esperar, a despeito daquilo que ele deveria fazer. Enquanto ele está dentro de casa, enquanto ele está ali aguardando o próximo direcionamento, a Bíblia diz que tem um obreiro da igreja que está se preparando ali, quem sabe para fazer uma visita, para ir no hospital, para orar com alguém, eu não sei. Esse obreiro era um obreiro muito imbuído da missão congregacional, da missão da igreja. É alguém muito imbuído da mensagem do reino. Deus brada na vida desse obreiro e diz assim: Ananias, vai à rua direita lá em Damasco. Tem alguém que está tendo uma visão com você. Olha o nível da mensagem. Tem alguém que está agora de joelhos, e ele está tendo uma visão. Ele está vendo você chegar, orar por ele, direcionar ele para a missão que eu tenho preparado para a vida dele. Olha o nível da mensagem. Imagina você, Deus falar para você: vai orar pela fulana, que ela está exatamente agora tendo uma visão com você, vendo você orar por ela, direcionar ela e preparar ela para a missão que eu tenho preparado para a vida dela. Se essa mensagem não mexeria com você, eu não sei o que mexeria com você. Só que quando Deus fala o nome do camarada, Ananias, tem uns 10 tipos de arrepio. Porque Saulo era o terror da época. É como se Deus falasse para você orar pelo líder da facção que toca o terror lá no seu bairro. É como se Deus chegasse em você e dissesse assim: fulana, vai orar
Imagina, se Deus olhasse para você e dissesse para você orar por aquele camarada que usa até uma tornozeleira. Imagina se Deus usasse você e dissesse para você: vai orar por aquele camarada, e no currículo dele tem homicídio. A ficha dele é extensa. Quando Ananias recebe essa mensagem, Ananias vai explicar para Deus de quem se tratava o personagem, como se Deus não soubesse. Tem umas coisas na Bíblia que eu amo. É ver um homem explicando para Deus aquilo que parece que Deus não sabe. Tem umas coisas na Bíblia que é impressionante. O homem tentando explicar para a divindade de quem se trata. A Bíblia diz que Ananias fala com Deus: Senhor, esse homem tem cartas. Esse homem está perseguindo cristãos. Esse homem está fechando igreja. Esse homem está colocando os meus irmãos de fé nas prisões. Senhor, esse homem, ele é terrível. Imagina ele dizendo para Deus assim: Senhor, não foi nenhum culto, nem 2 cultos, nem 3 cultos que eu participei nos porões, com medo desse homem chegar e acabar com a reunião. Senhor, esse homem é perverso, esse homem é terrível. Ele vai dando todo o currículo como se Deus não soubesse. Deus olha para Ananias e diz: Ananias, ele é tudo isso na sua visão. Agora eu quero que você enxergue com a minha. Na sua visão ele é um caso perdido. Na sua visão ele é tudo isso. Na sua visão ele é um vaso de ossos secos. Agora eu quero que você enxergue com os meus olhos. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia, 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 aleluia. Quem está entendendo a mensagem, joga a mão para cima e dê um brado de vitória ao Senhor. Na sua visão é um caso perdido. Olha aqui para mim, jovens. Aprenda a olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Eu vou repetir isso aqui que alguém precisa pegar. Aprenda a olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Se você ousar olhar com seus olhos, ela é a ovelha negra da família, ela não tem solução. Se você olhar com seus olhos, ele é o rebelde da casa. Mas se você olhar com os olhos de Deus, você vai olhar e vai dizer: a graça do Senhor te basta. Ele vai fazer você ser mais além do que você é hoje. Porque Deus não investe no que nós fomos. Deus não investe em quem nós somos. Deus investe em quem nós estamos nos tornando. Eu vou repetir: Deus não investe em quem você foi. Deus não investe em quem você é. Deus investe em quem você está se tornando para a honra e glória dEle. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E Ananias sai de casa, eu imagino aterrorizado, mas se Deus mandou, eu vou. Eu imagino Ananias chegando naquela rua e pensando: será que ele vai me receber armado? Como que ele vai me receber? Meu Deus! Só que a direção de Deus é vai. Ele está tendo uma revelação. Ele está vendo você chegar. Quando Ananias abre a porta da casa, eu imagino aquele homem cego tateando os móveis. Ananias olhando para ele dizendo: dobra o joelho. Eu venho dizer para você, meu irmão Saulo, que Deus vai te usar muito. Eu venho dizer que eu vejo que Deus vai te levar. Deus está te levantando como um escolhido. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Ananias ora por Saulo, e Saulo sai dali empoderado. Só que algo aqui acontece. A Bíblia diz que Saulo recebe aquela oração e ele acredita que ele está pronto para a missão. Afinal de contas, ele tem conhecimento teológico. Afinal de contas, ele tem anos de seminário. Afinal de contas, Deus falou com ele. Ele tem conhecimento, ele tem bagagem, ele tem uma direção de Deus, ele tem tudo. Só que ele acha que está pronto. E ele vai tentar viajar e não consegue. Ele tenta fluir no ministério e não consegue. A Bíblia diz, pastor Tiago, que ele entra numa sinagoga, ele tenta pregar, o povo da sinagoga tenta matá-lo. Ele não consegue. Ele vai para dentro da igreja e a igreja tem dificuldade de recebê-lo. Imagina você com uma figura dessa participando de uma sexta-feira com você, sentadinha aí do seu lado com um histórico desse.
O camarada que até ontem estava tocando terror, ameaçando todo mundo, está sentado do seu lado, participando do culto. Como que você se sentiria? Será que ele aceitou Jesus de verdade? Ou será que ele está só se infiltrando aqui para explodir isso aqui de dentro para fora? Esse cara é um terrorista. Esse homem é um maluco. Imagina a igreja com dificuldade de recebê-lo. E a Bíblia diz que a igreja não consegue incluí-lo. E o que resta para ele? Voltar para casa. E ele volta para casa. E ele vai agora conviver durante 15 anos à espera de um chamado. Eu vim ministrar essa noite aqui, nesse tempo que eu tenho. Eu quero dar um tema para essa mensagem. Eu quero falar sobre processo. Eu quero dar um tema para essa mensagem. Características de um processo. É sobre isso que eu quero falar. Porque a gente acredita que o fato de nós ter recebido uma promessa de Deus, a gente já acredita que vai dormir e vai acordar pronto. E essa geração imediatista acha que as coisas acontecem assim. Se Deus usou uma profeta, se Deus usou uma profetisa, se Deus usou o pregador, se eu recebi uma palavra de Deus, eu vou dormir e vou acordar pronto. É aí que você se engana. Se Deus te deu uma direção, se prepare para enfrentar os seus maiores desafios. Por quê? Porque a direção de Deus não vai te conduzir por um lugar confortável. A direção de Deus vai colocar você na rota dos seus maiores desafios. E é aí que você vai se debater. E é aí que você vai se ver perdido. E é aí que você vai se perder nos seus questionamentos. E é aí que Deus vai usar o processo para forjar você. Por quê, pastor Júlio? Porque todo chamado de Deus, toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Vou repetir. Todo chamado de Deus passa pelo teste do tempo. Falar isso para uma geração precoce é difícil. Falar isso para a geração fast food, do iFood, que não tem paciência para sentar no restaurante e esperar um lanche ficar pronto. Se durar 15, 20 minutos, você já fica doido, com vontade de ir embora. Porque a gente não tem paciência mais para nada. Só que o processo de Deus é onde Deus te leva para mostrar para você que o tempo não é seu, o tempo é dele. Eu vou repetir, o tempo não é seu, o tempo é dele. Jesus gastou 30 anos de um processo se preparando para ter 3 anos de ministério. A minha geração, aleluia, se prepara 3 e quer ter um ministério de 30. Eu te explico como. Como? São 30 anos para ter um ministério de 3. Tem gente que se prepara 3 e acha que vai ter um ministério de 30. Um dia disseram para Billy Graham, se você pudesse voltar atrás, o que você teria feito diferente? Ele disse, eu teria afiado mais o meu machado. Eu teria amolado mais as minhas ferramentas. Eu teria gastado mais tempo no preparo. Olha aqui para mim, o tempo de Deus é o processo do preparo. Porque para tomar posse do que Ele tem preparado para você, Ele vai te preparar para aquilo que já está pronto. Aleluia, aleluia. Quem recebe essa palavra, joga a mão lá em cima e dá um brado de vitória ao Senhor. Toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. E a gente tem dificuldade de lidar com o tempo. E esse tempo Deus vai usar para forjar você para aquilo que Ele tem preparado para você. E eu prego para a gente aqui que já está nesse tempo. Eu não venho pregar hoje e dizer para você que Deus vai começar uma história na sua vida. Eu não sou maluco de dizer uma heresia dessa. Eu quero pregar como o próprio Paulo mais tarde pregou à igreja de Filipenses. Aquele que começou a boa obra. Aquele que começou a boa obra. Ele não está começando uma história na sua vida hoje. Não, não. A sua história começou na eternidade. Aleluia. Aquele que começou a obra antes do ventre da sua mãe. Ele vai completá-la. Quem crê nisso glorifica. Aleluia, aleluia, aleluia.
primeira coisa que acontece, pastor Júlio, fala dessas características. Primeira característica do processo de Deus é que Deus troca as suas ferramentas. Pastor Júlio, como que eu sei que eu estou no processo de Deus? Quando Deus dá uma guinada na sua vida que você não entende. Deus é perito em dar um giro de 360 graus na nossa vida. Deus faz isso aqui, ó. Se prepara, Deus vai mudar a rota da sua vida. Você está se preparando para uma faculdade, aí Deus vem e vira a sua faculdade do avesso e diz: esse curso não, aí você fica doida. Você cresceu com um projeto de vida dizendo vai ser isso aqui, aí vem Deus e diz: não, não é isso aqui. Deus é perito dentro do processo em mudar a rota da nossa história, e eu provo isso para você. Eu sei que tem teólogo aqui, e eu vou quebrar o protocolo. Porque quando a gente está pregando uma mensagem textual, a gente tem que ficar no texto. Eu aprendi isso também, mas me permita quebrar um protocolo. Abre aí Jeremias capítulo de número 1. Jeremias capítulo de número 1. Eu já vou voltar falando sobre Paulo. Olha o que diz o texto. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjá. A Bíblia diz que Jeremias estava sendo preparado para ser o quê? Sacerdote. Jeremias era filho de Ilquias, e Ilquias era o quê? Ilquias era sacerdote. Se Ilquias era sacerdote, o que eu aprendo aqui, pastor Tiago? Sacerdócio é linhagem. Sacerdócio é passado de pai para filho. Sacerdócio é legado. Então Jeremias estava dentro de uma escola sacerdotal. Jeremias estava sendo preparado para ser o quê? Sacerdote. Olha o verso de número 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo o quê? Verso de número 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ele te conhece antes do ventre. Sabe o que é propósito? Propósito é aquilo que nasceu antes do ventre. Propósito é aquilo que nasceu antes de você. Não é o propósito que nasceu para você, é você que nasceu para um propósito que estava estabelecido antes do ventre da sua mãe. Aí o texto diz assim: e antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Mas não era sacerdote. Não. Ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Ele participava de uma escola sacerdotal. Aí vem Deus e diz assim: eu te chamei para ser. Sabe o que eu vejo aqui? Os pais de Jeremias estavam sonhando que ele fosse o quê? Deus está frustrando até os projetos dos pais. Porque olha aqui, você não precisa ser o que o seu pai quer que você seja. Você precisa ser o que Deus quer que você seja. E se for necessário, Deus vai usar seu pai para que você seja o que Ele quer que você seja. Isso aqui pega. Porque às vezes a gente quer viver o que os nossos pais sonharam. Não, você não tem que viver o que o seu pai terreno sonhou para você. Você só tem que viver o que Deus sonhou para a sua vida. E o que estava sonhando com Jeremias sendo sacerdote. Aí vem Deus e diz assim: você não vai ser sacerdote, você vai ser. Aleluia. O que Deus está fazendo? Deus está dando uma guinada na vida de Jeremias. Deus está mudando o curso da história de Jeremias. Deus mudou o curso da história de Saulo. Saulo estava achando que carregava cartas. Ele está indo carregando cartas, mas as cartas que ele carrega são cartas de morte. Aí Deus dá uma guinada na vida dele e diz assim: você até aqui carregou cartas de morte. Quantas cartas ele escreveu depois? Aleluia, ele escreveu cartas de vida. Porque não é sobre carregar cartas de morte,
é sobre carregar cartas de vida, é sobre carregar cartas de vida. Deus vai alterar o rumo da sua história, para que você seja o que Ele quer que você seja. Quem crê nessa palavra dá um brado de vitória. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Isso aqui mexe comigo. Ele está indo para um lado e Deus faz ele andar para o outro. Olha aqui para mim, jovem. Eu estudei antes de me preparar como um teólogo, antes de eu fazer minha pós-graduação, eu estudei. Eu sou da área de logística. A minha formação é em mobilidade urbana. Eu servia como engenheiro de trânsito. O que eu estou fazendo hoje? Às vezes você está indo para cá. Não se assuste se Deus te levar por outro lado. Talvez nesse ciclo Deus está até dando corda, deixando você ir, e você vai planejando. E a gente vem pregar e diz assim: não, você vai viver os seus sonhos. Não, você vai viver o que Deus planejou para você. Não, você não vai viver os seus sonhos, porque os seus sonhos vão te levar até um nível, mas o que Deus tem para você vai te levar para um nível ainda maior. Aleluia, aleluia. E quem está à sua volta vai ter dificuldade de entender com o que Deus vai fazer. Meu pai, pastor da Assembleia de Deus, meu pai teve dificuldade de entender. Porque tem pessoas que olham para a gente e às vezes até dentro da família, e começa a traçar projetos com a gente. Aí Deus fala: não. Aí meu pai olha para mim e diz assim: filho, você se dedicou tanto numa faculdade, você se pagou um preço, você exerceu, eu vi você se dedicar tanto. Aí Deus fala assim: não, Deus vai virar a sua vida do avesso. Tem gente aqui que Deus já está fazendo isso. Aleluia, aleluia. Se Deus está, pastor Júlio, a minha vida está uma bagunça para você, para Deus está tudo no lugar certo. Aleluia. Segunda característica de um processo: primeiro, Deus vira a nossa vida do avesso. Segunda característica de um processo: antes de nós sermos aceitos, Deus permite a rejeição. A sinagoga tentou matar Paulo. A igreja rejeitou Paulo. Existem pessoas que vão rejeitar você. Sabe, o nível de rejeição prova a grandiosidade daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque antes de você ser aceito, Deus vai te ensinar a ser rejeitado. Se prepara. Se prepara. Porque todo herói da Bíblia que teve um chamado grandioso, passou por uma rejeição. Eu poderia falar de José, eu poderia falar de Jefté, que por ser filho de uma prostituta foi expulso de casa e voltou como um grande juiz. Eu poderia falar de Davi, eu poderia falar de tantos homens, tanta gente que passou pela rejeição. Só que o ciclo da aceitação chega, mas primeiro você vai ser forjado na rejeição. Tem gente perto de você que vai ter dificuldade de lidar com o seu crescimento. Tem gente perto de você que vai ter dificuldade em ver você crescer. Gente que está perto. Por quê, pastor Júlio? Porque a intimidade rouba a honra. Porque quanto mais íntimo, mais difícil de honrar. Porque quanto mais íntimo, por quê? Porque para você, para eles, você vai continuar sendo a mesma pessoa.
Só que todas as vezes que a gente começa a caminhar com Deus, ou todas as vezes que a gente anda com Deus, a nossa vida vai mudando, e Ele vai ampliando, e Ele vai nos projetando. Aí quem está perto tem dificuldade de ver Deus usando uma menina. Aí quem está perto tem dificuldade de ver Deus usando um menino. Aí quem está perto tem dificuldade de lidar com a sua unção. Mas não saia do lugar que Deus te colocou. Se existe rejeição, é porque você está no caminho certo. Aleluia, aleluia. Nazaré vai ter dificuldade de lidar com você. Sabe quantos milagres Jesus fez no seu solo pátrio? Nenhum. Sabe quantos milagres Jesus fez na sua terra natal, melhor dizendo? Nenhum. Só que a Judeia abraçou Jesus, a Galileia abraçou Jesus, a casa de Lázaro abraçou Jesus. Por quê? Porque se os de perto nos rejeita, Deus levanta os de longe para nos acolher. Aleluia, aleluia. Se os de perto têm dificuldade de comprar na sua empresa, Deus traz cliente de longe para comprar nela. Se os de perto têm dificuldade de honrar o que Deus está fazendo na sua vida, Deus levanta a gente de longe para honrar. Aleluia, eu quero profetizar em nome de Jesus. Se a Nazaré te rejeitar, se a sua terra natal te rejeitar, Deus vai levantar a gente de longe para abraçar o que Ele está fazendo na sua história. Pastor Júlio, por que a rejeição? Porque a rejeição nos faz forte. Ser aceito não gera crescimento. Ser aceito por todos não gera crescimento. A rejeição sim. E Deus está mais preocupado com o seu crescimento do que com o seu conforto. Aleluia. Por que Deus nos leva para a zona da rejeição? É porque é lá que você cresce. É lá que o chamado que Ele tem na sua vida cresce. É lá que você vê Deus trabalhando em todas as situações. Tem gente perto de você que vai ter dificuldade, mas tem gente de longe que vai ver: calma, Deus está nesse negócio. Terceira característica do processo de Deus da nossa vida é que dentro do processo você vai se pegar fazendo coisas que não condiz com o chamado de Deus da sua vida. Como assim, pastor Júlio? Quer um exemplo? A Bíblia diz que Saulo de Tarso passou 15 anos costurando tenda. Aí eu pergunto para você, o que a tenda tem a ver com o chamado dele? O que uma máquina de costura tem a ver com o chamado dele? Ei, psiu. Quando Deus te der uma direção, você vai se pegar fazendo coisas que não se conectam. Deus vai colocar você em empregos que não faz sentido você estar lá. E você vai, a segunda-feira vai ser terrível o trabalho. Existem lugares que Deus vai usar para moldar você. O lugar que você não quer estar, uma empresa que você não quer trabalhar, um ambiente que você não quer estar. É lá que Deus vai te manter. E você vai se debater. E você vai brigar. Você vai subir monte para Deus tirar lá você de lá. Você vai fazer campanha e Deus vai dizer: não, eu estou usando esse lugar para forjar você. A casa de Potifar é necessária. Lugares, situações adversas nos tornam fortes. A gente quer estar só em lugares favoráveis. Olha aqui para mim, não é sobre o lugar, é sobre uma presença. É melhor ser uma sarça no deserto e queimar por um propósito do que ser figueira em Jerusalém, terra fértil, aleluia, uma grama verdejante, pastos verdejantes, mas não produzir frutos. A figueira está em Jerusalém, tudo favorece, mas ela não gera nada. Aleluia, a sarça está no deserto, nada favorece, mas ela está queimando. Não é sobre o lugar, é sobre uma presença. E nesse lugar você vai ser perseguido. Lá no seu trabalho, Deus vai permitir que alguém se levante contra você.
Deus vai permitir em ciclos que você passe por situações terríveis. Eu lembro o dia que desceu agora. Eu lembro o dia que minha mãe foi com meu pai me buscar no aeroporto. E minha mãe calada, e minha mãe conversa. Minha mãe é boa de papo. Minha mãe fez aquele trecho inteiro em silêncio. Aí chegou uma determinada altura, eu falei assim: mãe, está acontecendo alguma coisa, a senhora não é assim? Ela falou assim: não, tem uma enviada de Satanás lá no trabalho que está me tirando a paciência. Falei: ah, é? Ela foi lá para o meu setor, tem uns 15 dias que ela está lá, e ela está me afrontando desde o primeiro dia que ela chegou. Falei: mãe, mas como assim? Ela falou assim, é minha mãe dizendo: filho, eu não posso cantar um louvor. Ela começa a debochar da minha fé. Esses dias ela entrou lá no setor, eu estava orando, ela começou a fazer barulho no setor para interromper minha oração. Diz que não gosta de crente. Diz que me odeia sem eu nunca ter feito nada para ela. Olha Deus permitindo. Minha mãe passando por aquele processo, eu lembro que eu saí do carro, dei um abraço nela, falei: mãe, eu vou ajudar a senhora em oração, Deus vai movimentar isso. Ela diz: eu creio porque não aguento mais. E minha mãe é brava. Minha mãe é brava. Minha mãe tem um braço, e minha mãe é uma mulher de 1,76 m. Falei: Deus deve estar levando ela para um nível de paciência. Aí esses dias, minha mãe me liga e diz assim: filho, você lembra daquela situação? Eu falei: lembro. Vou te explicar o que aconteceu. O filho dela caiu preso. E essa mulher passou a noite toda numa delegacia tentando tirar o filho de lá. Ela foi para o trabalho no outro dia, parecendo um zumbi. Ela entrou no meu setor e a primeira coisa que ela falou foi: Lucília, ora por mim. Porque eu estou desesperada que meu filho está preso e a justiça não quer nem liberar uma fiança para tirar ele de lá. Ora por mim. A minha mãe disse que a minha mãe falando comigo disse assim: filho, eu pedi para ela dobrar o joelho, coloquei as mãos sobre ela e comecei a orar dizendo: Senhor, traz paz para o coração dessa mulher. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Deus vai permitir você passar por situações, não para que você seja honrado, mas para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Quem pode dar glória, quem pode glorificar, quem pode exaltar ao Senhor. Deus vai permitir que você seja afrontado. Deus vai permitir que você seja afligido, para que mais tarde você fale como o próprio Saulo. Aleluia. Eu quero, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu contribuiu para o crescimento da obra do Senhor. Eu quero, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu contribuiu para o crescimento do Evangelho, porque a tribulação produz paciência. Não dê ouvido aos coach, não dê ouvido a essa galera da internet que diz que a vida é uma prosperidade plena. Deus vai permitir você ser provado. O processo de Deus vai conduzir você por lugares desafiadores, mas são lugares que vão provar o chamado de Deus. Não, a minha faculdade teológica não prova o chamado de Deus na minha vida. Os milhares de seguidores que eu tenho no Instagram não provam o chamado de Deus na minha vida. As agendas não provam o chamado de Deus na minha vida. Agora as minhas renúncias provam o que Deus tem feito na minha história. Não olhe os meus feitos, olhe para as minhas cicatrizes. Se você não tem cicatrizes, você não tem um chamado. Se você não tem as costas abertas, de chibatada, você não tem um chamado. O problema é que a gente está numa terra em que muitos querem uma coroa de ouro, numa terra que Jesus uma usou numa de espinho. Olha para o irmão que está do seu lado. Eu não sou de pregar só uma vez. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim:
Se prepare para ser provado. Que tipo de mensagem esse pastor veio pregar? Eu quero dizer para vocês, jovens, que Deus vai permitir que você faça, que você trabalhe, que você esteja em situações desconectadas. Existem respostas dentro do processo que você vai fazer e Deus não vai responder. O que tem a ver uma máquina de costura? Quantas vezes eu imagino, quantas vezes eu imagino, quantas vezes Paulo ou Saulo de Tarso parou atrás daquela máquina de costura e disse: o que eu estou fazendo aqui? Deus veio, liberou uma palavra sobre a minha vida e eu estou há 15 anos atrás de uma máquina de costura. Quantas vezes Moisés olhou para aquele rebanho, olhou para dentro do palácio e disse: eu aprendi dentro da faculdade do Egito, fui treinado para ser faraó, eu era príncipe, aprendi todos os idiomas da terra, aprendi a ciência da terra e estou cuidando de ovelhas. O que isso tem a ver? Tem hora que você vai se pegar, dentro do processo de Deus, você vai se pegar fazendo coisas que não se conectam. Você vai olhar e vai dizer: ah, não, isso aqui não encaixa. E Deus está dizendo: calma, que é por um ciclo. Discirna o tempo e as estações. Deus vai mudar a página. Suporta que o tempo de você viver o que Ele quer que você viva vai chegar. Enquanto isso, se submeta, aceite. Deus vai usar as desconexões para provar o que Ele tem preparado para você. Não faz sentido, pastor Júlio, continua. Não faz sentido, pastor Júlio, não pare. Porque todo chamado de Deus carrega uma característica: ele é perseverante. Não desista do que Deus tem preparado para a sua vida. Não desista, independente da circunstância. Não desista do que Ele preparou para você. Não faz sentido, mas eu obedeço. Olha aqui para mim, as direções que Deus vai te dar, jovem, não vão fazer sentido. Aprenda a se submeter. Por que, pastor Júlio? Deus não vai descer e explicar para você. Deus não desceu lá e disse: Saulo, eu preciso que você fique aqui 15 anos costurando tenda, logo logo eu levanto Barnabé para tirar você. Deus não vai te explicar. Aprenda. Mais uma característica do processo de Deus. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Mais uma característica do processo de Deus é que no processo de Deus você precisa lidar com o silêncio de Deus. Pastor Júlio, como que você sabe que está no processo de Deus? Quando Deus não explica. Deus veio, usou uma profeta, liberou uma palavra na minha vida e nada está acontecendo. Nada para você. Deus veio, liberou uma palavra e nada está acontecendo. Ei, calma. Sabe quantas vezes Deus falou com Noé enquanto ele estava dentro da arca? Nenhuma. Noé só ouviu a voz de Deus do lado de fora da arca. Dentro da arca, Noé precisou se movimentar sem ouvir a voz de Deus. Aprenda a se movimentar sem Deus estar falando. Porque tem gente que não ouça a voz de Deus, fica estagnado. A Bíblia diz que mesmo na estagnação, Noé se movimentou. Se movimente, não pare. Enquanto isso, faça um curso, vai estudar, vai se preparar. E eu vou falar algo aqui que não é falado, eu preciso falar isso aqui. Aqui em Taguatinga tem algum anjo que entrega carteirinha da OAB? Tem anjo aqui que entrega carteirinha de CRM? Tem jaleco? Aqui tem. Então por que a gente está achando que Deus vai fazer isso? E aí a gente não sabe se submeter. Essa é uma mensagem para você pensar. Eu estou pregando para os jovens e gosto de rasgar essa situação. Porque os filhos do ímpio estão lá fora tomando lugares que são nossos. Porque o filho do ímpio está se preparando, o filho do ímpio está se movimentando, e os filhos dos crentes dentro da igreja esperando Deus fazer.
Quando Deus está dizendo, eu só faço se você fizer. Porque o céu não age, o céu reage. Pastor Júlio, é heresia, eu te provo. Precisa haver ação da terra para haver reação do céu. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha as ações da terra, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, ações da terra, olha a reação do céu. Eu ouvirei a sua voz. Aleluia, aleluia. Você quer a ação do céu? Se movimente. Deus não tem nada para quem está estagnado. Aí terminou o segundo grau, tem 5 anos que terminou o segundo grau. Eu estou aqui esperando o meu milagre. Você vai ficar mais 10 esperando. Aí o filho do ímpio está lá vendendo videogame para estudar. O filho do ímpio está pagando preço para estudar. E os filhos dos crentes achando que Deus vai fazer. Aí o filho do crente está acordando 11 horas da manhã, e na bio do Instagram dele está lá, um jovem com propósito. Não, aqui em Taguatinga não tem não. Aqui em Taguatinga não tem. E o filho do ímpio acordando cedo, vendendo celular, vendendo videogame, comendo livro. Na hora da prova, na hora da prova, na hora do concurso público, na hora de ter o acesso, quem que vai acessar? O filho do ímpio. Por quê, pastor Júlio? Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê, pastor Júlio? Porque Deus é justo. E Deus não é justo só para os crentes. Deus não é justo só para nós. Deus é justo, e justiça é atributo de Deus. A justiça é atributo irrevogável de Deus. Agora, se você fazer a sua parte e se preparar, Deus vai tirar o filho do ímpio para colocar você. Desceu agora. Tem coisa que desce na hora. Dentro do processo, pastor Júlio, Deus não está falando, faça a sua parte. Olha aqui para mim, jovem. Olha aqui para mim, mulher de Deus. Não saia por aí procurando um namoro se você não se resolveu nas suas questões. Não saia por aí buscando alguém se você não se resolveu. Não saia por aí procurando a pessoa certa se você não é a pessoa certa. Não saia por aí procurando alguém de propósito se você não é uma pessoa de propósito. Deus não vai colocar alguém de propósito na sua vida para você estragar a vida desse alguém. Não vai, não. Deus vai colocar você no lugar de propósito. Se você for uma pessoa de propósito, Deus conecta pessoas que têm aliança com Ele. Você mandou falar tudo que Deus mandou, agora segura. Pega. Não, você olha na internet, no Instagram, o feed dele é maravilhoso. Você fica 5 minutos, não te agrega nada. E você tem coragem de entregar o coração para ele. Você está 10 minutos, aí está lá se iludindo, se enganando, porque viu um rostinho bonito. Está se perdendo porque viu um rostinho bonito. Não. Quem Deus tem para a sua vida é alguém que vai agregar a sua caminhada. Se não tem o mesmo destino, não serve para andar com você. Se não está indo para o mesmo lugar, não serve para estar ao seu lado. Se não tem cicatrizes, não serve para caminhar. Quem pode dar um brado de vitória ao Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Se Deus está em silêncio, pastor Júlio, o que eu faço? Continua fazendo o que Deus mandou você fazer. É melhor casar com 30 anos do que casar com 20 com a pessoa errada. É melhor casar com 35 anos do que casar com 15 com a pessoa. É melhor ficar para titia e ter certeza. Você não vai ficar em nome de Jesus. Vai ficar não. Está repreendido em nome de Jesus, pastor Júlio. Você não vai ficar, não vai ficar. Só que entenda. Olha aqui para mim. Um grande poeta, ele diz que não é sobre correr atrás da borboleta,
É sobre ser um jardim para que as borboletas venham. Quer atrair uma pessoa de Deus para a sua vida? Seja uma pessoa de Deus. Quer atrair um amigo de Deus? Seja amigo de Deus. Deus ama apresentar os amigos dele para nós. Eu profetizo que Deus vai apresentar os amigos dele para você. Receba. Deus vai colocar um amigo dele para caminhar com você. Deus vai colocar alguém de propósito. Quem entende essa palavra, glorifica o nome do Senhor. Enquanto Deus está em silêncio, pastor Júlio, o que eu faço? Faço um curso. Enquanto Deus está em silêncio, pastor Júlio, o que eu faço? Vai engolir livro, vai comer livro, vai para a madrugada. Enquanto Deus está em silêncio, pastor Júlio, o que eu faço? Se prepare para atrair. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia, eu quero profetizar. Deus vai unir as suas brasas nesses últimos dias. Deus vai colocar gente para queimar do seu lado. Deus vai colocar pessoas para queimar com você. Quem entende isso, sobe o glória. Quem entende isso, sobe o aleluia. A Bíblia diz que uma igreja em Antioquia cresce, pastor Tiago, uma igreja poderosa. E eu caminho para encerrar. Uma igreja em Antioquia cresce de maneira orgânica. Uma igreja em Antioquia cresce de uma maneira tão maravilhosa que a igreja envia Barnabé para lá. Barnabé, sabe quem que é Barnabé? Barnabé é aquele irmão que acaba o culto, vai arrumar as cadeiras da igreja. Barnabé é um camarada tão bem resolvido que ele sabe exatamente o que Deus tem para a vida dele. Quando ele chega em Antioquia, ele fica impactado pela graça de Deus, pela glória de Deus naquele lugar, por tudo que Deus está fazendo naquele lugar. Aí ele tem um start do Espírito Santo. Tem alguém que precisa estar aqui. E ele se lembra de Saulo. E Barnabé sai de Antioquia para buscar Saulo. Quem é bom de geografia bíblica sabe, de Antioquia para Damasco, andando, dá em torno de 6 dias. Andando. Barnabé sai de Antioquia para buscar Saulo. E Saulo está onde, pastor Júlio? Costurando tenda. Saulo está lá fluindo na vocação que era do pai. Saulo está lá com o sentimento assim: Anne, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. O sentimento de abandono faz parte do processo. Deus me abandonou. De repente chega Barnabé. Por que, pastor Júlio? Porque o mesmo Deus que esconde também projeta. O Deus que te esconde no processo te arranca de lá no tempo certo. E eu amo esse Deus porque ele levanta pessoas para tirar a gente do processo. Barnabé sai de Antioquia. Por quê? Porque olha aqui para mim, o movimento de Deus é esse: Deus esconde para depois projetar. E eu encerro aqui. Por que o processo, pastor Júlio? Porque o processo é o esconderijo que Deus te molda. Aprenda a lidar com o esconderijo de Deus. No esconderijo de Deus ninguém te acha. No esconderijo de Deus nada flui. No esconderijo de Deus você não vê crescimento, mas é você que está crescendo. Mas por fora você não vê nada crescendo, mas é você que está crescendo. Só que o algoritmo de Deus trabalha. O algoritmo do céu trabalha. Porque olha aqui para mim. Cuidado com gente precoce. Eu tenho medo da internet, porque a internet tem tornado muita gente precoce. Porque tem gente que foi o tráfego pago que projetou ele. Tem gente, pastor Rafael, tem gente que foi, sabe aquelas bandas de uma música só? Por que tem gente que aparece do nada e some do nada? Porque gente precoce não subside. Não subsiste. Não. Gente precoce aparece na mesma rapidez que aparece e some. Por quê? Porque não tem fundamento.
porque o que forja fundamento, o que forja raízes, não é a projeção, é o esconderijo. E antes de Deus te projetar, Ele vai te esconder. Deus te esconde para te projetar no tempo certo. Aleluia. Lembra de Davi. A Bíblia diz que Saul estava perturbado, não conseguia dormir. Alguém chega em Saul e diz assim: Saul, eu conheço o menino. Olha o algoritmo do céu trabalhando. Eu conheço um menino que sabe tocar, é valente, valoroso, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor era com ele. Davi não estava no palácio, mas tinha alguém se lembrando dele do palácio. Você está no processo, mas Deus vai usar alguém para se lembrar de você. Eu estou arrepiado aqui. Barnabé vai para Antioquia. Chega em Antioquia, eu imagino Saulo lá, costurando tenda naquela máquina, passando tecido para cá e para lá, pastor, e vai para cá, pastor Gilson, traz tecido. De repente Barnabé chega na porta da casa dele. Ô Saulo! Imagina os dois se abraçando. Quando Barnabé olha para Saulo e diz assim: Saulo, você tem mensagem aí? O Barnabé, tem 15 anos que eu não prego uma mensagem. O que eu mais tenho é mensagem aqui. Tem 15 anos que ninguém se lembra de mim. Tem 15 anos que eu estou escondido. Tem 15 anos que eu estou no anonimato. Barnabé olha para ele e diz assim: chegou a hora. Chegou a hora. Os dois saíram de lá de Damasco, foram para Antioquia, ficaram 1 ano em Antioquia, e Antioquia se tornou plataforma de lançamento para que Saulo, aleluia, aleluia, viesse fluir como um Paulo em muitos lugares, para que o evangelho do Senhor alcançasse os gentios. Eu profetizo em nome de Jesus, esse processo tem prazo de validade. Deus vai arrancar você daí. Quem crê fica em pé, glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Tem alguém que sente a presença de Deus aqui? Tem alguém que pode dar glória a Deus por essa palavra? Tem alguém que pode glorificar ao Senhor? Só quem está no processo sobe o glória a Deus. Só quem está no processo glorifica. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós sabemos que, aleluia, que a aprovação ela produz, aleluia, 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 aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia, aleluia. Nossa leve e momentânea tribulação, a tribulação é momentânea, ela vai passar. Aleluia. Eu quero orar por alguém aqui. Você que entrou essa noite aqui: pastor Júlio, eu precisava dessa palavra e o Senhor pregou para mim. Tem coragem de sair do seu lugar e vem aqui para mim orar por você. Você que entrou aqui talvez com esse sentimento: ah, Deus me esqueceu, Deus falou comigo e sumiu, Deus falou na minha vida e sumiu. Saia do seu lugar e venha, que eu quero orar por você. Mas venha rápido, que minha hora já foi. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é uma noite que Deus está renovando as promessas na sua vida. Essa é uma noite que Deus está renovando as promessas dele sobre a sua vida. Venha, mas venha, coloca diante dele os seus projetos. Coloca diante dele os seus projetos. Mas venha, isso, venha. Aleluia. Quem sente a presença de Deus sobe o glória. Quem sente a presença de Deus sobe o aleluia. Aleluia. Deus vai forjar você não nas feridas, Deus vai liberar, Deus vai forjar você nas cicatrizes. Quem pode adorar? Quem tem glória sobe o glória. Quem fala em línguas, fala em línguas. Quem é profeta, profetiza. Eu já preguei, agora é você e Deus. Eu já preguei, agora é você e Deus. Eu já preguei. Tem gente aqui que talvez a sua mãe não entende o seu chamado.
Talvez o seu pai não entende o seu chamado. Talvez tenha alguém de perto da sua casa paterna que tem dificuldade de entender o seu chamado. Calma, Deus está te forjando, Deus está te ensinando a ser forte, Deus está te forjando. Sobe o glória a Deus, sobe o aleluia, 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 aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Cada vez mais diminuindo. Coloca diante de Deus os seus projetos. E meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Deixa a lágrima rolar. Você está na forja de Deus. Você está na forja de Deus. Você está na forja de Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Eu te peço para os meus irmãos que estão aqui à frente, Senhor, toque na vida deles, toque na vida delas. Toque, Senhor, toque, toque, toque. Eu repreendo todo desânimo. Eu repreendo toda fadiga. Eu repreendo todo desgaste físico, psicológico, emocional. Eu repreendo toda apostasia agora em nome do teu Filho Jesus. E declaro corações acesos, corações em chamas, corações, aleluias, queimando, mentes que se lembrando do propósito, mentes se lembrando do chamado. Senhor, aleluia, levanta Barnabé para tirá-los desse processo no tempo certo. Levanta, Senhor, o Barnabé consolador. Levanta, Senhor, o teu Espírito Santo, para que possa
possa fortalecê-los, para que possa edificá-los, para que possa lapidá-los. Que haja confirmação do chamado essa noite, que haja confirmação do propósito, que haja confirmação. Quem pode